A Luísa aparece, né? Daqui a pouco ela chega. Vamos retomar. Será que ela sabe desse link? Ah, é verdade. Será que ela tá esperando o link? É verdade. Deixa eu mandar para ela. Deixa eu mandar para ela então o link. É verdade, eu esqueci de mandar o link, tá vendo? É verdade. Você entra. Eu achei que ela ia entrar também, né? É porque eu lembrei que você falou que sempre usa os mesmos links. É sempre o mesmo, né? É sempre o mesmo, né? Pronto, já enviei. Enviei no grupo. Então vamos retomar. Então, agora, vou ver se eu consigo o PowerPoint agora, porque não está funcionando não, mas tudo bem. Eu vou ver aqui então. Então, o turismo sombrio, como eu disse, é uma área de pesquisa, de estudo muito recente, né? Começou a ser desenvolvida a partir da década de 90, 1990. Né? Aí aqui, na idade atual, o turismo sombrio vem demarcando seu território, estabelecendo sua principal motivação para explorar lugares que foram palcos de tragédia, catástrofe, ou que transmitem um sentimento, né? Uma sensação de sofrimento. É sempre coletivo, né? Então você tem desde um exemplo memorial do acidente, que é um acidente bem pequeno, assim, né? De morte é grande, foram 200 pessoas. Mas impacta os familiares, né? Então aquele é um sofrimento coletivo, mas é mais localizado. Até uma por exemplo, de Hiroshima no Japão, né? Que milhares de pessoas morreram, né? Foi um evento traumático para o país inteiro, né? Que é o final da Segunda Guerra Mundial. Então, o turismo sombrio ele é caracterizado como deslocamento para um local, né? Total ou parcialmente motivado pelo desejo de encontro real ou simbólico com a morte, cuja motivação pode ser desencadeada em níveis diferentes pelas intenções daqueles cujo foco é a morte. A Luísa voltou. Ô Luísa, tá ouvindo? O sinal tá normal, Nara? Pra mim tá. Ah, então tá bom. Oi, deu certo. Ah, então tá bom. Ah, então tá bom. Então eu tô lendo aqui o PowerPoint, viu, Luísa? Pra gente seguir aqui, né? Então é um tema muito recente, né? Eu falei da experiência cemiterial, mas talvez a experiência mais comum do turismo sombrio talvez sejam as igrejas. Talvez sejam as igrejas, porque as igrejas é um espaço que tem uma representação do sofrimento coletivo, que é o sofrimento, né? A igreja, vamos pensar numa igreja, templo, vamos falar templo, né? Um templo católico, por exemplo, né? Em Ouro Preto, que são as igrejas coloniais. Então a igreja, ela representa o sofrimento coletivo, o sofrimento, né, da mitologia católica, né? O sofrimento de Jesus e tal. Então é um espaço sagrado, né? E é usado por turistas. Os turistas vão lá com outras intenções, né? Tirar foto, ver a arte, a pintura, a escultura, a arquitetura da igreja, né? Então a pergunta, né, do trabalho intermediário que eu faço, né, que eu faço para vocês, né? O turismo expande o desvio, expande as fronteiras do turismo, né? Não há mais tabus, né? Todos os fenômenos e espaços sociais são objeto de consumo turístico. Né? Então, a igreja, que é um espaço sagrado, o cemitério, que é um espaço sagrado, passa a ser um espaço de consumo turístico. Né? Então, talvez essas sejam as experiências mais comuns, né, do turismo de sofrimento. Né? E às vezes a gente faz isso sem nem saber que tá fazendo. Exatamente. O turista, ele não necessariamente tem uma adesão. Né? Não necessariamente o turista tem que... O turista pode ser de outra religião, por exemplo. Pode ter outra religião. Pode ser de outro país. Pode não conhecer. Né? Então, aquele memorial, ou aquela igreja, né? Ou cemitério, ele pode não ter referência nenhuma daquele
território. Então, ele não tem que aderir, né, ao sentido, né, daquele espaço, né. Você tem um conflito aí entre o sagrado, né, o turismo sombrio, o turismo sofrimento, ele está sempre numa corda bamba, está sempre num dilema ético, né, entre o espaço sagrado para o grupo de referência, né, como será o memorial de Brumadinho, o memorial ou o memorial da ditadura, ou o memorial do Carandiru, em São Paulo, né, e entre o espaço profano, que é o espaço de consumo turístico. As pessoas vão lá para conhecer, ter curiosidade, tirar foto, né. Então, na sociedade atual, o indivíduo não se confronta diretamente com a morte, né, e com o sofrimento no cotidiano, remetendo-se para lugares e situações excepcionais, né. Então, essa é uma questão, né, das ciências sociais, né, que o modo que a sociedade contemporânea encontrou para lidar com a morte, sem que fira demasiadamente, né, ou seja, foi o recurso a mediador que permitem o contato com uma forma suavizada de morte e sofrimento. Então, na sociedade contemporânea, a morte ela é muito, ela perde muito da sua carga emocional, da sua carga emotiva, da sua carga simbólica, né? Então, as pessoas hoje morrem no hospital, não é? Antigamente as pessoas morriam em casa, o velório era na casa das pessoas, o velório podia durar mais de um dia, né? A gente tinha toda, quem cuidava do corpo era a família, né? Hoje em dia não, hoje tem toda uma forma de terceirizar a morte, né? Então há um distanciamento da morte, do sofrimento. Então o sentido aqui, os autores estão analisando o turismo e sofrimento, é que o turismo e sofrimento ele funciona como um mediador para a morte, um mediador para o sofrimento coletivo, né? Que na sociedade que a gente vive, ela é muito asséptica, ela é muito, a gente nega muito o sofrimento, nega muito a morte, né? Então a sociedade contemporânea estabelece um compromisso, né? Quando não pode ocultar por completo a morte, desvia o foco para a celebração da vida e da beleza, por oposição ao horror da realidade da morte. Então a morte vinculada na cultura popular, na cultura que a gente consome, né, é abstrata, é intelectualizada, é despersonalizada. Então por isso que a gente vê tanto filme, tem tanta ficção, tanto filme no cinema, em que você vê violência, mas você não vê sofrimento, né? Você reparou? Então quando você vê filme de super-herói, por exemplo, da Marvel, né? Então os super-heróis matam, morrem, mas não tem um sofrimento. Não tem, você não vê um personagem, um ator, né, representando de uma forma muito comovente, muito sentida, o sofrimento e a morte. Não existe isso, é tudo muito pasteurizado. Tanto é que a gente vê e nem sente nada. É difícil você ver um filme, por exemplo, eu lembro de um filme que chama Amor. Vocês já viram esse filme? É um filme francês, de um diretor que chama Haneke, com H. Que o sofrimento, o amor, é sobre o sofrimento da velhice, a perda de um casal na velhice. São muito idosos. E tem outro filme dele também que mostra, chama, eu esqueci o nome, que mostra um serial killer, como que ele mata uma criança, por exemplo. Aí é para valer. É uma cena que dura 8 minutos. Então você realmente fica chocado. Não é uma cena que você mata e não acontece nada. Passa tudo bem. Uma cena de ação rápida, né? Tem muito tiro, muita ação. Agora, quando esse filme mata uma criança, morre matando uma criança. Então você realmente fica chocado. Você acha que aquilo é real. O que ele está mostrando é o seguinte, olha, o cinema representa o sofrimento e a morte de uma forma absolutamente infantil, leviana, pasteurizada. Né? A morte e o sofrimento não são do jeito como os filmes de Hollywood representam. É assim. Quando uma pessoa morre, é assim que ela morre. Né? É muito chocante quando a gente tem a experiência. Né? Então o paradoxo, né, da morte, que ela, ao mesmo tempo que ela é presente no nosso cotidiano, assim, ao mesmo tempo que a morte está em todo lugar, né? Agora, por exemplo, que a gente passou por uma pandemia, que a gente está passando, na verdade, por uma pandemia,
o sofrimento coletivo aparece mais, né? Ontem mesmo eu vi uma notícia, vocês viram de uma notícia de uma modelo de 18 anos que morreu de Covid? Eu vi no UOL, acho, no UOL na Folha de São Paulo. Uma menina tem 18 anos, né? Então, é difícil, né, de lidar com... A gente acha que o certo são as pessoas idosas morrerem, né? Uma pessoa idosa, ela fica doente, ela tem comorbidade, ela morre. Agora, uma pessoa de 18 anos, então, ela está presente, mas ao mesmo tempo ela está ausente. Esse que é o ponto, né? O tempo todo a forma de representação coletiva da morte, ela é muito pasteurizada, ela é muito superficial. O cinema, a arte, a televisão, a mídia, né? Então, a literatura chama de paradoxo da presença-ausência do sofrimento coletivo, da morte, né? Governa a atitude contemporânea, né? Perante a morte, implica que ela seja presente na vida dos indivíduos de alguma forma muito apagada. Então, na sociedade contemporânea, existem mediadores da morte, que funcionam como um filtro de contato entre a gente e os mortos, permitindo o contato com a morte ao mesmo tempo que minimiza a nossa insegurança, nosso medo, a nossa rejeição do sofrimento. Então, um desses mediadores é o turismo. Então, os mediadores, por exemplo, eu lembro de uma reportagem sobre aquela cidade no sul que teve a morte de dezenas de jovens naquela boate. Lembra daquela boate Kiss? Então, como que chama a cidade? Vocês lembram o nome da cidade? Chama Santa Maria, é no sul. Então, uma parte da população não aguentava mais. A reportagem é uma reportagem difícil de fazer, foi interessante. As pessoas não aguentavam mais o processo criminal, a imprensa cobrindo, né? Morreram mais de 200 pessoas, todo mundo jovem, todo mundo com 20 e poucos anos. Então uma parte da população não queria mais falar sobre a morte coletiva, sobre o sofrimento coletivo. As pessoas queriam seguir com a vida, né? E grande parte queria sim, né, ter um memorial, falar sobre o processo de julgamento, né? Falar sobre como que o risco das pessoas morrerem é muito alto no Brasil, né? Porque não tem fiscalização. A gente pode falar agora de Capitólio. Vocês viram o que o prefeito de Capitólio falou? Não? Vocês viram, né? No estado de Minas, no templo? Você não, é injusto procurar culpados. Como assim? Morreram 10 pessoas. A gente no Brasil nunca responsabiliza, né? Então é injusto, é errado procurar culpados, né? O Zema, você viu o que o governador do estado falou? Sim. Ele falou que foi como um raio. Ou seja, foi como um evento imprevisível da natureza. Um raio cai, não tem como prevenir o raio, tem? Tem sim. No meu por exemplo, tem para-raio. Né? Então, se você vai para uma área descampada, você pode... Falou que não dava para prever que ia cair. Não, dava para você proteger. Se você tivesse telas, por exemplo, você poderia evitar que pedras pequenas caem nas pessoas. Então você ia proteger os turistas, né? Igual tem na Itália. Agora, se você tivesse um estudo geológico daquela área, um geólogo, ele ia mostrar que aquele maciço lá ia romper. Né? O que um geólogo ia fazer? Ele ia detonar, ele ia colocar dinamite. Ó. É necessário explodir, separar esse pedaço aqui, porque ele vai cair. Ele vai cair em cima das pessoas. Então vamos explodir, né? Ele ia proibir o turismo, né? Interditar durante dias. E você ia colocar explosivo e aquele maciço ia cair. E não ia ter ninguém lá, né? Aí ele fala assim, não, o resto do maciço agora, o resto é só colocar essas telas de proteção, para cair, quando cair pequenas rochas, não vai ninguém. Então tinha como prevenir sim, né? Tanto é que agora... Leigo. Oi? Uma pessoa leiga conseguiu ver. Um médico, ele tirou foto, né? Mas um geólogo ia falar, não, gente, nós temos que detonar isso aqui. Isso aqui tem que cair de forma controlada, né? Então, tanto é... A Luísa caiu. Tanto é que tem jeito, sim. Tanto é que agora vai ser feito estudo geológico, né? E agora tá indo até para outros locais que eu vi lá, por exemplo, que Em Foz do Iguaçu. fazer
próximo às Alagoas e Sergipe tem esses mesmos paredões. Parece que é uma formação geológica diferente, mas é parecido assim os paredões. Aí agora Sim. os Lá em estados Foz vão também, eu vi começar. que em Foz eles proibiram, a Marinha proibiu os passeios de barco e vão fazer tudo geológico. Por que nunca foi feito antes? Negligência, né? Negligência. Isso no Brasil acontece muito, igual quando você falou da Boate Kiss, na época que aconteceu isso, várias boates começaram a ser fechadas, né? É. Porque não tinha as fiscalizações e tal. É o que às vezes acontece muito aqui, a gente só faz depois de uma tragédia. Então são muitos mediadores, né? A literatura chama atenção para esses mediadores, né? Do morte, do sofrimento coletivos, né? Então aponta a religião, né? Os cemitérios, história, arqueologia, né? A música, a literatura e o turismo. Então o turismo é mais um desses mediadores. O cinema, né? Apesar do cinema fazer isso de forma superficial, né? Então esses mediadores eles têm essa função, né, de lidar com uma sociedade desenvolvida do ponto de vista tecnológico, mas a Luísa voltou. Voltou até pro quarto, tá vendo? Ela voltou, o sinal dela voltou. Então, o turismo, o sinal tá ruim, tá vendo? Tá falando, né? Pra gente tá, Ela tá pra você, travada, pra você tá normal, né, Nara? mas a luz ela tá travada aqui pra mim. É. Então, o turismo é um mediador importante. Por quê? Porque o turismo ele é muito acessível, né? É muito popular. Então o turismo permite não só que o turismo é um mediador importante para a morte, porque ao mesmo tempo que ele é popular, ao mesmo tempo que ele gera um fluxo gigantesco de turistas, né, em várias partes do mundo, ele divulga esse sofrimento coletivo, mas ele também ele permite, possibilita, além da divulgação, uma interpretação da morte coletiva, do sofrimento coletivo, né? E aí que entra os turismólogos. E aí que entra, por exemplo, você fazer uma exposição, fazer uma exposição sobre a escravidão em Ouro Preto, a escravidão em Minas Gerais, e trazer historiadores, né? Trazer estudiosos, né? Da época, da cultura da época, né? Ou seja, o turismo ele tem que ser capaz de apresentar recursos, né, para os turistas, capaz de mobilizar esses turistas. Pode ser uma exposição superficial, uma exposição vazia, pobre, né? Só vai mostrar o lixo, igual é lá em Ouro Preto. Você tem que trazer fotografias, tem que trazer informações, tem que trazer um guia que conhece muito, né, que vai ser esse mediador do turista em relação a esse sofrimento coletivo, que é tão marcante no Brasil, né? O Brasil foi o país com a maior população de escravos do mundo, e dentro de Minas Gerais, e dentro do Brasil era Minas Gerais, né? Tem um historiador aqui do FMG, depois eu passo para vocês o link do seminário, tem um seminário que ele fala que Minas Gerais teve a maior concentração de escravos do mundo. Depois teve a maior concentração de libertos, né, de escravos, de pessoas que conseguiram alforria, compraram alforria, né? Não foi, foi antes da abolição, né? Antes da abolição, grande parte dos escravos do Brasil, especialmente em Minas Gerais, já eram forros, já eram libertos. Eles compraram a sua liberdade. Eles trabalharam e pagaram, né, para o senhor, né, para o proprietário. Então o turismo ele é capaz não só de divulgar esse espaço de sofrimento coletivo, mas é capaz de construir uma interpretação sobre esse sofrimento coletivo, sobre essa morte coletiva. E claro, depende do investimento, depende do planejamento, né, desse equipamento, né, que vai ser esse memorial, por exemplo, né, o Memorial da Loucura em Barbacena, ou o Memorial Carandiru em São Paulo, ou o Memorial da Resistência, né, a ditadura, né, da repressão na década, né, na ditadura da década de 70 e 80 no Brasil. Então, essa mediação com o turista não é algo simples, não é algo automático, não é algo espontâneo, né?
turista não necessariamente vai visitar um lugar e vai achar vai ter um envolvimento, uma adesão, né? O sentido daquela representação, daquele sofrimento coletivo, né? Igual o Coliseu, por exemplo. Quando você vê imagens do Coliseu, o que vem na sua cabeça? Né? O Coliseu é um... O que é o Coliseu? O que era o Coliseu, vocês sabem? E vem a cabeça a luta de gladiador. Era um espaço de... É uma espécie de estádio, de Mineirão. Pensa que um Coliseu é Mineirão. Não tinha futebol na época, mas tinha jogos. Então, você tinha jogos que as pessoas lutavam. E aí elas podiam lutar até a morte. Né? Você tinha jogos que as pessoas eram torturadas, né? Até a morte. Animais, né? Elas eram atacadas por animais. Então o Coliseu é um espaço de muita violência, né? Como os estádios de futebol já foram também, vocês sabem, né? Então tem vários casos, por exemplo, de jogos de futebol na Europa que a torcida, sim, tinha muita violência entre os torcedores, né? Você teve queda, as pessoas correndo nos estádios, as pessoas foram mortas, pisoteadas. Então, esses grandes espetáculos de diversão, de entretenimento para a população, também são palcos de tragédias. Né? Então, na Inglaterra, por exemplo, você lembra dos hooligans? São aqueles torcedores fanáticos, violentos. As pessoas foram presas, né? As pessoas eram presas. As pessoas iam lá torcer para o time delas e elas eram tão violentas que elas passaram a ser presas. Se você for pensar bem, tem uma correspondência entre o Coliseu e o estádio de futebol moderno, né? Ainda tem muita violência, né? Tem muito violência física, racismo, né? É um espaço complexo. Agora a Nara caiu. Cada hora um cai. Primeiro é a Luísa, depois a Nara, depois a Luísa, depois daqui a pouco sou eu. Daqui a pouco não vai ter mais eu aqui, ué. Será que é da internet, né? Hoje a internet aqui pelo menos não tá das melhores, não. Ontem ficou instável também. Ontem eu dei aula, né? Ficou instável. A Nara voltou. Então, você tá ouvindo, Nara? Tem sinal? Tô. Ah, então tá bom. Mas a câmera não quer abrir, não. Não, daqui a pouco. Então, uma das definições, né, do turismo sombrio, né, é do Stone, 2006, né? Ele define o turismo sombrio como o ato de viajar para locais associados com a morte, o sofrimento, né? No mesmo artigo, o autor apresenta outra definição. Dessa investigação, a visita é outra definição do turismo sombrio, né? A visita a locais cuja ligação com a morte é concreta e identificável, e que acidental ou intencionalmente se tornaram alvo de atividade turística. Então, o Coliseu, por exemplo, é um lugar muito visitado. Só que, como ele é um sítio arqueológico romano, né, a gente não tem representação coletiva de todo o sofrimento que aconteceu lá. Né? Então, a gente está mais interessado na arquitetura, como um sítio arqueológico, né, que é muito bonito. Né? Então, o turismo sombrio, segundo a literatura, configura-se como um dos principais mediadores da morte e do sofrimento na sociedade ocidental contemporânea. O turismo é um mediador privilegiado da morte e do sofrimento, porque ele difunde esses espaços e porque ele é capaz de gerar uma interpretação. Né? Então, por exemplo, quando a gente tiver um memorial de Brumadinho, vamos ter várias interpretações desse memorial. Vai ter uma interpretação oficial do governo do estado, secretário de Cultura, né? Vai ter uma interpretação oficial da prefeitura de Brumadinho, no site, né? Vai ser divulgado. Vai ter uma interpretação da empresa, né? Da Vale, e vai ter uma interpretação da população, de grupos, né? Que vai ter uma disputa por aquela memória. Esse é o ponto. Né? Não vai ser um ponto pacífico. Não vai ser, não, tudo bem, não, morreram as pessoas. Né? O importante é que a vida continua, o importante é que a mineração continua, não vai ser pacífico. Né? Vai ter muita disputa pelo sentido desse memorial. Né? Isso, obviamente, quem vai ficar numa situação
complexa. Quem? O turista. O turista vai passar lá, né, vai ficar lá 1 hora, 2 horas, metade do dia, né, vai querer ir, vai para Inhotim também, ou seja, a atenção do turista é muito difusa. Ele quer ir em Inhotim, mas ao mesmo tempo ele quer conhecer o memorial. Então, qual que vai ser a mediação, né, capaz de gerar essa adesão do turista, né, a esse memorial? Né, vai ser mediação da Vale, vai ser mediação do Estado, da Prefeitura, de grupos de familiares que perderam, né, que perderam pessoas nessa represa que explodiu, né? Foi uma coisa impressionante. As imagens são impressionantes, né? E Mariana não vai ter memorial, porque Mariana teve um número menor de vítimas, não é? Brumadinho vai ter memorial, Mariana não vai ter. Mariana ótimo, não é importante o suficiente, né? Ou seja, morreram. Vocês lembram o número de pessoas vítimas em Mariana? Eu acho que 15 pessoas, 12. Foi menos de 20. Isso, 12, 15 pessoas, Então, lá não merece o memorial, mas o impacto ambiental foi gigantesco, não foi? Vocês lembram? Chegou no Atlântico, chegou na Bahia, chegou no Espírito Santo. Né? Então, o impacto, o número de dejetos matou, né, milhões de animais, né, no ambiente, nos rios, na água doce, no mar, a fauna, a flora, ou seja, é um desastre para a humanidade, né, você pode pensar. Né? Então, o turismo é um mediador privilegiado da morte e do sofrimento pela sua difusão mundial, universal. Né? Através do turismo, podemos visitar locais de sofrimento, né? Eu acho que a apropriação também dos significados que tem desses locais também vai depender muito do tempo. Claro. Porque, por exemplo, uma tragédia muito nova, que tem um memorial, as pessoas talvez ficam mais sentidas. Mas uma coisa, por exemplo, eu vou visitar um museu que me mostra as trincheiras, não a trincheira, por exemplo, as guerras da Idade Média. Talvez eu não vou ter aquela aproximação da tragédia que claro. aconteceu. Você não sabe nada, a gente não sabe nada sobre esse período, claro. Ele vai ser ele vai estar mais próximo do entretenimento, né, do que de uma experiência concreta do sofrimento coletivo. Né? E acho que isso pode acontecer em Auschwitz daqui a muitos anos, porque a Segunda Guerra ainda é muito presente para muita gente. Mas a maioria, mas pra gente não tem mais sobrevivente. As pessoas sobreviveram já estão mortas. Né? Tirando a rainha da Inglaterra que não morre, ainda dá até o máximo. Né? Eu queria ser a rainha da Inglaterra, porque ela não morre. Todo mundo morre. Todos os combatentes, né? Todo mundo que era mais velho do que ela, mais novo. Ela não morre, gente. Provavelmente a gente vai morrer e a rainha da Inglaterra vai estar aí, viu? Eu acho que daqui a alguns anos o Auschwitz vai virar igual um museu de Idade Média, coisa mais antiga. Mais próximo do entretenimento. É verdade, você tem razão. Então, aqui tem as várias definições do turismo sombrio. Né? Então tem dark turismo, né? Que você pode traduzir como turismo macabro ou turismo de sofrimento. Tem black spot. Como que se traduz em black spot? Turismo ameaçador. Aí tem um que é um nome muito bonito, que é muito legal, chama Tanaturismo, de Thanatos, que é uma figura, eu acho, mitológica, né? Do inferno, né? Então, turismo para a morte. Né? Thanatos é o inferno, é a morte. Então, Tanaturismo, Thanatos, né? É o turismo para a morte. Grief Tourism, turismo de sofrimento. Fright Turismo, turismo sinistro. Então, esses conceitos expressam aspectos, né, que atraem os turistas, né, e são moralmente dúbios. Né? Então, a gente tem uma atração voyeur, né, sabe o voyeur? Que quer ver de longe, que não se envolve emocionalmente, né, que vê a violência, vê o sofrimento, mas de longe. Ele tem uma curiosidade. Né? Então, ele é moralmente dúbio por isso. Porque a gente pode sim ter uma empatia. Eu posso visitar, por exemplo, um memorial da
Candelária. Vocês lembram da Candelária? Não, né? Quando policiais militares no centro do Rio de Janeiro mataram crianças que tinham na rua, né? Crianças que eram... Hoje em dia a gente fala pessoa com trajetória de vida na rua. Na época as pessoas falavam pivete, menino na rua, né? Então hoje em dia não, hoje em dia tem um termo mais técnico. Pessoa com trajetória de vida na rua. Então os policiais mataram várias crianças que ficavam no centro do Rio e acabavam que estavam envolvidos com furto, roubo, comércio, entendeu? Então tem um memorial lá na Candelária. Né? Foram 7 ou 8 crianças mortas, né? Adolescentes pela polícia. Então você pode ir lá e achar passar rápido, né? Não parar, não ter informação, não saber que eram crianças, né? E você pode ter uma empatia, né? E descobrir que a polícia do Rio ainda mata muitas crianças. Descobrir que esse problema no Rio de Janeiro não passou. Não é igual o Auschwitz, não, né? Tem também, né? Existe um consolo, né? Esses memoriais de olha, a gente está evoluindo, né? Pode dar a sensação de que, olha, não existe mais campo de extermínio. Não existe mais cidades destruídas por bombas atômicas. Acabou. Né? Não existe mais outra cidade com destino de Hiroshima. Agora a polícia do Rio continua matando a população do Rio, né? Criança, adolescente, pessoas que passam na rua. Então esse é um problema que não passou. Então, os autores, né, sugerem categorias de atividades no turismo de sofrimento, né? Viagem para testemunhar representações coletivas públicas da morte, viagem para visitar locais de morte, individual ou coletiva, viagem a locais que se encontram evidências, né, ou representações simbólicas da morte, viagem para visitar simulações da morte. Então o turismo sombrio pode ser dividido em categorias. Aquela escala que a Nara falou, né? Então os autores fizeram uma escala do menos sinistro até o mais sinistro. Tem menos sofrimento, é mais artificial, mais próximo do entretenimento, ao mais real, ao mais histórico, ao mais fiel a um sofrimento coletivo concreto. Então, turismo sombrio pode ser dividido em categorias. Então, tem um espectro, uma gradação, né, dessa categorização. Diferencia os produtos, né, pelo grau de crueldade de cada experiência turística, né? Então, você tem atrações de turismo sombrio no espectro mais concreto, né, de violência real, representa, né, um sofrimento coletivo real, e atrações que estão no espectro de entretenimento, né? Como esse, né? Aí aqui eu estou tentando abrir a aula aqui, mas não está funcionando. Então você tem uma escala. Depois do intervalo eu vou abrir para a gente. Então você tem o mais escuro até o mais claro, né? E você tem esse sentido histórico, sentido educacional também, né? Desses espaços, né? Desses atrativos turísticos, né? Então você tem espaço, por exemplo, que não tem infraestrutura nenhuma turística, né? E você tem espaços como um parque temático da Disney, um castelo do terror, que é tudo construído, que é uma turistificação. Né? Você tem uma infraestrutura turística gigantesca. Né? Então, Pompeia, por exemplo. Pompeia tem uma grande infraestrutura turística. O que aconteceu em Pompeia, vocês sabem? Vesúvio. Todo mundo morreu. Vesúvio, né? É um vulcão perto de Nápoles, perto de Pompeia, uma cidade pequenininha, que era perto de Nápoles, né? E o Vesúvio entrou em erupção. E aí a cinza, a fumaça, os gases tóxicos do Vesúvio chegaram na cidade. E todo mundo morreu. E aí, mas o mais interessante, olha como que o turista gosta da morte, né? O mais legal é que os corpos foram conservados. Então a pessoa estava lá assim, assistindo televisão na época, não tinha televisão na época, né? A pessoa estava deitada lá, ela morreu assim, deitada. A pessoa estava cozinhando, a pessoa estava
trabalhando, ela morreu naquela posição, né? Então deve ser muito interessante visitar Pompeia, né? Eu já fiz uma exposição sobre Pompeia, foi no shopping. Aí era só imagens e tal Sim, do próprio local turístico. Aí no final você poderia estar comprando uma pulseira, um anel, tudo de feirinha, sabe? Aí já é comprar um souvenir depois de você sim, ter sim, visto a sim. exposição sobre Pompeia. Tem isso também, né? É um consumo turístico, então tem esse consumo de camiseta. Estive em Auschwitz, lembrei de você. Por que você quer com isso, né? Quer dizer que você gostaria que eu fosse para Auschwitz? Que eu tivesse morrido em Auschwitz? O que é isso, né? Normalmente a gente usa a camiseta assim, estive na praia, lembrei de você, é uma coisa positiva, né? Você vai no Memorial do Carandiru. Estive no Memorial do Carandiru, lembrei de você, o que você quer dizer com isso, né? Lá em Chernobyl tem Então você vai comprar uma caneca também, né? de, Em Chernobyl tem muito, tem consumo de de souvenir. souvenir, né? Então, Steven Uhum. Souvenir. Ó, Steven Chernobyl, lembrei de você. Ou seja, o que você quer dizer com isso? Você quer que eu morresse, né? Com a radiação, né? E eu achei muito estranho esse souvenir. Tinha uma lá que era uma roupa, sabe? Aquela roupa de Sim. anti-radiação, né? Que o pessoal usava na época. Pra você comprar pra dar de presente. Tem tudo, né? O turismo, na verdade, ele é meio... Não, né? Ele cria uma produção de um monte de bugiganga meio de mau gosto, né? De uma bugiganga barata, feita na China. Tem até uma questão de que o turismo de massa, ele acaba com a produção artesanal local, porque é tudo fabricado na China. Porque é tudo baratinho, né? Tudo de plástico. E aí vem essas coisas de mau gosto, né? De gosto duvidoso, né? Então você tem aqui atrativos menos sombrios, né? Que estão menos próximos de uma verdade histórica concreta. Você tem a Ponte de Londres, por exemplo, né? Museu, a ilha Alcatraz, na Califórnia. Você sabe o que foi Alcatraz, né? Aquela prisão, uma prisão, outra prisão. Aí você tem cemitério, que é mais ou menos... É um cemitério que você está mais interessado na arquitetura, na escultura, na história da cidade, né? Você tem o cemitério do Rio, o cemitério de Paris, que é esse que eu falei, o Père Lachaise. Você tem um cemitério famoso também em Buenos Aires, que as pessoas sempre vão, né? Provavelmente o Maradona tá lá, nesse cemitério. Você tem Auschwitz, né? Que é um campo de extermínio. Na verdade, o nome é Auschwitz-Birkenau, que é na Polônia. Você tem chama Sky Burial, que é no Tibete. Sabe o que é isso? Que os turistas vão? É um ritual fúnebre. O que é um ritual fúnebre? Aqui a gente enterra, não é? Na Índia, por exemplo, eles cremam na margem do Ganges, depois eles descartam no Ganges, você sabe, né? Então eles cremam corpos na margem do rio. Milhares de pessoas fazem todo dia, viu, gente? Se vocês quiserem ter uma experiência única, vocês vão nesse lugar. E aí os corpos, depois de queimados, né, depois de serem incinerados, eles são descartados no rio. E aí a religiosidade na Índia faz com que as pessoas... É sagrado você se banhar no Ganges. Então vocês podem ver e se banhar no Ganges. Que é uma experiência muito sombria. Então você tem o tour também, né? Pelo Katrina, do Katrina, Nova Orleans. Então tem um tour feito em Nova Orleans, que mostra como que os bairros foram arrasados, né? Muitas pessoas morreram. Eu não lembro quantas pessoas morreram, não. Vocês lembram? Mas foi um desastre, né? Assim, arrasou a cidade, né? E os bairros, muitos bairros foram destruídos, né? Então tem essa escala, né? Se você for pensar bem, tem uma escala temporal também que é importante. Você tem desde o Coliseu, que tem 2000 anos, até um campo de extermínio nazista, que tem 70 anos, né? Até algo próximo da gente, da nossa realidade. Algo próximo da nossa realidade, que é o Memorial de Brumadinho, por exemplo, né? Ou o Memorial do Carandiru. E essa distância geográfica e temporal também pode aumentar ou diminuir a adesão do turista àquele sofrimento coletivo, né?
Nossa, eu tô espantada aqui esse Sky Burial. Ué. Então, Você leu? pras aves. Eu vi aqui as fotos, eu não conhecia. Eles são para as aves. É, E você fica vendo um monte de ave comer o corpo. isso. É um ritual fúnebre, que eles fazem isso há muitos anos, né, séculos, né, não sei quantos anos, séculos, 1000 anos. Então você pega o corpo de uma pessoa, eu não sei se é uma pessoa comum ou uma pessoa religiosa, de pertence a uma ordem religiosa. E você coloca no alto de uma montanha, você leva o corpo. Claro, é ritual, você lava o corpo, você prepara o corpo, né? E aí os abutres vão lá e se alimentam. Né? E aí tem um sentido religioso, o sentido de que a alma vai para o céu, né? Vai para o paraíso, não sei, né? E eu vai lá, tira foto, né? Então é um espaço sagrado, né? Mas também é um espaço turístico. Então, a apropriação que os turistas fazem dessas experiências, ela é muito dúbia e pode ser muito mais próxima do entretenimento, né, do consumismo, do que de uma adesão a um sofrimento coletivo, né? Aí no caso um ritual fúnebre, né, como esse no Tibete, ou no Ganges. Vocês já viram essas áreas de cremação no Ganges, na Índia? Então são centenas de pessoas que são cremadas, né? De acordo com a religião, claro, né? Um rito religioso, né? Então você tem um consumo massificado dessas experiências, né? Uma mercantilização é isso. Uma mercantilização dessas atrações, né? Que o turismo sombrio gera isso, né? Fred, Oi, pode falar. eu tenho uma dúvida. Uma Em só? um dos Ah, textos, então tá bom. eu acho que foi a monografia, a autora ela coloca que um dos turismos sombrios é o turismo de realidade, que é o turismo de Isso, favela. Ela até coloca a questão do exemplo do Rio de Janeiro. Mas, pelo que eu estou entendendo assim, da constatação do turismo sombrio, é muito ligado à morte e tal. isso. Mas É. na questão das favelas, será que tem, quando os turistas vão lá, essa representação de morte? Porque normalmente a pessoa vai ver a pobreza, mas será que ela vai lá para entender sobre a morte e tal, da violência também? Há uma disputa sobre o significado do turismo de realidade. Alguns autores ficam dentro do turismo sombrio, outros não. Outros entendem que você está visitando um território, né, um território contemporâneo, né, e você busca outros atrativos além do sofrimento. Então tem favelas do Rio de Janeiro que foram um palco de massacres da polícia. Várias favelas, vários exemplos. Né? Agora, recentemente, eu não sei, eu não lembro o nome agora. Tá vendo? A memória da gente é muito ruim, né? Por isso que tem que ter esses marcadores, tá vendo? Esses memoriais, eles são importantes para a memória coletiva, né? Então a favela, a Polícia Civil do Rio de Janeiro matou 29 pessoas agora, numa operação. Foi no final do ano agora. Vocês lembram? Eu não lembro a data exata. Luísa, pesquisa pra gente, a Luísa é rápida. Então, tinha um memorial disso, e isso tinha que ser um problema coletivo. A polícia não pode matar as pessoas assim, mas quando o turista vai, especialmente o turista estrangeiro, vai conhecer as favelas da zona sul do Rio, mas são poucas favelas que recebem um fluxo turístico. Né? O Rio tem mais de 1000 favelas. Então, quando o turista vai conhecer uma favela na zona sul do Rio, são poucas, a Rocinha, Babilônia, Vidigal tem um mirante lindo, né, famoso, você vê a paisagem, né, da cidade. Então, ele está interessado em outros atrativos turísticos. Está interessado na música, na comida, na história do território, na paisagem, no mirante, no futebol, entendeu? Então é mais complexo do que o turismo e o sofrimento. A motivação dos turistas no turismo de realidade, no turismo de favela, é muito ampla, né? A gente vai para ver a pobreza, a desigualdade, né, o sofrimento, mas a maior parte deles vão buscar música, samba, né, gastronomia, comida, né, e etc. Eu achei Paisagem. muito estranho a gente colocar assim, o turismo de favela dentro do turismo sombrio, porque
pelo menos o que a gente já leu e tal, não aparece, tem um museu que vai falar sobre as pessoas que morreram ali pela violência. Não tem um Vai falar memorial, que né? morreram. Não tem esse tipo de coisa, então eu não entendi por que entraria dentro do turismo sombrio. Sim, mas a ideia do sofrimento coletivo, né? Mas eu concordo, esse é não um ponto pacífico, é um ponto de disputa dentro da literatura, né? Então, dentro dessa escala, dessa gradação, né, proposta sobre o turismo e sofrimento, tem desde que eles chamam de fábricas de diversão sombria. São esses parques temáticos, né? Então, fábricas de diversão sombria, nas quais predominam os locais mais leves do espectro. Então, dentro daquele espectro menos sombrio, entretenimento, mais sombrio, uma história concreta, né? A representação morte coletiva histórica, concreta. Então, começa com esses... Aqui no Brasil tem o festival de zumbi. Muita tem? gente. Eu não sabia. É tipo E um muita gente se Halloween? veste. É tipo Halloween? Eu acho que eu vi isso dentro do texto e eu lembrei que isso entra dentro, parece, do turismo sombrio, só que esse é mais leve, né? Um monte de Claro. gente se veste de zumbi e tal. Eu não sabia disso. Tem essas fábricas de diversão sombrias, né? Ou esses espaços atrativos de diversão sombria, os quais predominam os locais leves do espectro, né? Geralmente são organizados e criados com o turismo como objetivo principal. Então são completamente turistificadas, né? Tem infraestrutura, tem lanchonete, tem banheiro, tudo. É como se fosse um parque de diversão, né? Então são construídas, né, de forma artificial, com objetivo turístico, né? Com finalidade consumidas pelo turismo. São socialmente bem vistas, né? Os locais que se enquadram nessa categoria possuem o intuito de ter os visitantes, né? Então você tem um Castelo Drácula na Romênia, sabe? Essas coisas assim, né? Que é entretenimento. Exibições sombrias, né? Algumas elaboradas de estilo comercial. Calabouço sombrio, né? Que tem em Londres, uma prisão da Idade Média, e etc. Depois você tem locais de descanso sombrio, né? Que é o macabro romantizado. Você tem histórico, né? É concreto, não é um parque construído artificialmente, é histórico, possui arquitetura, né, gótica, cemitério, né, são exemplos, né, que mais atraem turistas são aqueles que foram enterrados celebridades, né? Aí você tem em Hollywood, por exemplo, tem um tour no cemitério de Hollywood, né? Porque lá tem muito artista, muita celebridade, né? Aí você tem santuários sombrios, né? Tem áreas de conflito, tem um sentido de educação, um sentido de buscar uma formação histórica, educacional, né? Você tem campos de genocídio, né, que estão no extremo, né? Mas tem outras categorias também, como turismo de desastre, que é o caso de Nova Orleans, por exemplo, né? Ou o caso de Chernobyl, por exemplo, né? E aí aqui, a literatura que eu usei coloca turismo de realidade, com outras categorias do turismo sombrio, né? Que é o turismo de pobreza, turismo de favela. O turismo em locais de extrema pobreza, para vivenciar o dia a dia das pessoas, né? Os insumos da atividade turística podem trazer benefícios a esse tipo de turismo, né? Aí tem aqui um turismo de suicídio também. São lugares famosos, né? No Japão tem uma floresta que as pessoas, vocês sabem disso, né? Que né, viagem a locais que as pessoas se matam, né? Usualmente, assim, né? Então tem locais, tem pontes famosas, né? Que são colocadas barreiras, que as pessoas pulam dessas pontes, né? Aí você coloca barreira para a pessoa não pular. Tem edifício também, tem alguns edifícios que tem uma barreira de vidro muito alta, que antigamente as pessoas pulavam. E aí então você tem atrativos pouco sombrios, né? São menos relacionados com a morte, são mais focados no entretenimento, não na função educacional, histórica, né? Tem muita infraestrutura, né? Para o turismo,
e você tem aqueles mais sombrios, né? Que são mais relacionados, que realmente regam muita violência, muita morte, que tem um caráter educacional histórico, né? E tem pouca estrutura turística, tem pouca infraestrutura turística, né? E, gente, alguma pergunta, alguma dúvida? Daqui a 5 minutos se encerra, viu? A gente faz mais um intervalo e volta? Pode ser? Então a gente faz um intervalo agora, 10h10, e a gente volta 10h20. Pode ser 10h20? Pode sim. Então tá bom. Então até mais, gente.